De Deus, vamos continuar analisando a carta vinculada aos tópicos 2018. Já foi lançado aí o primeiro vídeo, parte 1. Quem puder assistir a parte 1 é bom para poder seguir a ordem e entender exatamente essa análise, que eu chamo aí de carta tenebrosa. Vamos para o terceiro tópico. Tais pregadores têm suas mentes cauterizadas, tornando-se insensíveis, banqueteando-se com o povo e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São manchas nos santos cultos, nuvens sem água, os quais não aceitam conselhos, desprezam as dignidades, usurpando o lugar por onde se prega a palavra de Deus para a salvação dos ouvintes. Vamos analisar aqui o sentido das palavras usadas pelo Ministério do Brás nessa estrofe específica. Veja, cauterizar, aí está o destaque em amarelo, tornar-se insensível, indiferente, anestesiar, neutralizar. Banqueteando-se com o povo, essa palavra significa, geralmente, dado aí ao sentido de comer, né? Comer magnificamente, banqueteando-se, apacentando-se a si próprios. Veja, apacentar, nesse caso aqui, entrou no sentido figurado da palavra, dar alimento espiritual, ensinar, doutrinar ou guiar. Ainda, desprezam as dignidades. Vejam, os três destaques aqui, relativo à prerrogativa, honraria, título, função, cargo de alta graduação, ou ainda benefício vinculado a cargo proeminente ou um alto título em um cabido indivíduo detentor deste benefício. No direito canônico, dignidade é uma indicação de um cargo eclesiástico. É dito ainda que estes usurpam o local de Deus. E usurpar tem como significado apossar-se de, assumir ou obter ou fazer algo, fazer uso de algo sem direito, de modo indevido, apropriar-se, exercer cargo, função indevidamente. Você vai ver que tem aí alguns exemplos aplicados em frases em relação a essas palavras. Minhas considerações. Irmandade denominada povo, entre aspas. Terceira vez que essa afirmação aparece, e ao fim de, entre aspas, ouvinte. Segunda consideração, afirmação. Existem pregadores com mente cauterizada, insensível, indiferente, que usam o povo, guiam-se por si próprios, não têm temor de Deus, são como manchas, entre aspas, nuvens sem água, entre aspas. Nos cultos não aceitam conselhos, desprezam seus superiores no campo eclesiástico e usurpam o púlpito, não permitem que o Espírito Santo conduza. Quem usurpa o púlpito não está permitindo a livre condução do Espírito Santo. Isso fica muito claro. Veja aqui uma observação que eu fiz. A fim de explicação, nas perguntas, citarei esses adjetivos acima descritos pelos servos do bloco A aos do bloco B, como tacitamente, entre aspas, atributos. Isso é só para deixar claro, tá? A terceira afirmação, o, entre aspas, povo que admira esses pregadores é altamente prejudicado pelos mesmos, pois são usados como alimento para a vanglória dos tais. Como já havia explicado no primeiro vídeo, em todos esses finais de estrofes terão perguntas que eu estou fazendo aos irmãos do bloco A, porque essa carta se trata dos irmãos do bloco A, se referindo aos irmãos do bloco B, e nesse meio dessas afirmações existem aí atributos e características. Quem não assistiu o primeiro vídeo, volte lá, vai estar melhor explicado. Perguntas. Com todos estes, entre aspas, atributos, e não podem ter comunhão, que é isso que o bloco A disse. Por que então não cortaram a liberdade destes, já que são tão nocivos à, entre aspas, graça de Deus? Fica a pergunta aí aos irmãos do bloco A. Pergunta 2. É justo, lícito, conveniente ao povo, irmandade, que possui suas características,
Quem assistiu o primeiro vídeo sabe as características do povo. Ser liderado por pregadores com esses atributos, entre aspas, é justo, conveniente, irmãos do bloco A, que essa irmandade que possui suas características sejam liderados por pregadores com esses tipos de atributos? Fica aí a pergunta. Vamos analisar a estrofe 4. Mais uma pancada aqui gratuita. Mas nós não vamos devolver na mesma moeda. Somos pessoas de alto nível, alta educação, e por ser reformadores, defensores do povo, não vamos usar de rótulos nem de xingamentos gratuitos. A gente só lamenta e ora por esses que estão na liderança. Veja, é notório no povo a manifestação de uma fé cega, pois essas pregações levam os ouvintes a crerem em um Deus que está comprometido com a solução de seus problemas, como se houvesse exclusividade e preferência no seu atendimento. Bem gratuita aqui, mas tudo bem, não vamos devolver no mesmo nível, somos pessoas com outra mentalidade. Notório significa amplamente conhecido, sabido, que não se pode contestar, duvidar, refutar. É algo evidente, e se mostra evidente, manifesto público. O maior problema aqui é que, se você analisar aqui, os irmãos do bloco A escreveram que o povo está sendo levado a crer em um Deus. É um Deus com letra minúscula. Vocês podem aqui... Eu vou aproximar, eu nem ia fazer isso aqui. Vocês precisam entender aqui, ó. Eu estou dando um zoom aqui no documento, que isso aqui é print. É print da carta oficial, certo? Eu tirei o print, fiz por estrofe e coloquei aqui, ó. Veja, para não falar que é loucura. A palavra Deus está escrito com letra minúscula. Lamentável, mas vamos continuar aqui. Veja só, Deus tem por significado ente infinito, eterno, sobrenatural, existente por si só, causa necessária, fim e último de tudo que existe. Você vai ver aqui nos significados relacionados à teologia que está se referindo sempre a inicial em maiúscula. Eu até coloquei o destaque aqui em azul. Inicial em maiúscula. Veja aqui a número 5. Religião. No cristianismo, cada uma das 3 pessoas distintas existentes em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que, nesse caso, os irmãos do bloco A, eles claramente colocaram como representação figurada de uma divindade. Por isso, colocaram com D minúsculo. É um Deus com letra minúscula. Esse foi o significado abordado aqui. Minhas afirmações em relação a esta estrofe. Considerações e afirmações. Irmandade denominada, entre aspas, povo. 4ª vez que essa afirmação aparece. Pela 2ª vez chamada de ouvinte. Esse povo é enganado e tem, nitidamente, claramente, uma fé cega, pois creem num Deus com letra minúscula, comprometido e exclusivo só dele, para o atender materialmente. Perguntinhas aos irmãos do bloco A. Esse povo, entre aspas, que é a irmandade, né? Que tem suas características, entre aspas, citadas por eles mesmos. É cego espiritualmente, só ouve, entre aspas, mas não sabe o que é salvação. Tem algum aspecto ou aparência cristã? É a pergunta 1. A pergunta 2. Esses pregadores, que possuem, entre aspas, atributos, citados por vocês próprios, atributos, que levam o povo a um Deus com letra minúscula, entre aspas, letra minúscula, foram levantados por obra do Espírito Santo? Fica a segunda pergunta para os irmãos do bloco A. Nós vamos dividir sempre de 2 em 2 para não ficar vídeos muito pesados. Então, numa próxima oportunidade, eu volto para continuar a análise da carta vinculada dos tópicos 2018, que eu chamo carinhosamente aí de carta tenebrosa. Ok? Paz e graça. Deus abençoe. A paz de Deus.